Mateus capítulo 7, no versículo 24. Mateus Evangelho, Mateus capítulo 7, no versículo 24. Aleluias. Quem encontrou, diga amém. Muito bem, então vamos ler. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua queda, a sua ruína. Amém? Diga graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Amados, queridos e queridas do Senhor, nessa manhã eu quero falar sobre andar com Deus. Dois caminhos, duas maneiras de viver. E é interessante que Deus deu ao homem, ao colocar o homem no Éden, uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus não obrigou o homem a andar com ele. A Bíblia diz que Adão, todos os dias na viração do dia, no jardim do Éden, andava com Deus. E ele mostrava para Deus o que ele havia feito no jardim, não é? E ele sempre ali, todos os dias, na viração do dia, ele mostrava para Deus o que ele havia feito. Ele andava com Deus, ele se encontrava com Deus. Mas o pecado, a desobediência de comer da árvore proibida, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, tanto é verdade que eles não conheciam a maldade até aquele momento, mas ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz a palavra que se abriram os olhos e eles coseram folhas e tamparam as suas vergonhas. Eles andavam nus no jardim do Éden e não se envergonhavam um do outro. Não existia pecado, não existia malícia até aquele momento. E a desobediência a Deus fez com que o homem se afastasse de Deus. Agora, na viração do dia, quando Deus chega, ele procura por Adão. E Adão está escondido atrás de uma árvore, como se fosse possível alguém esconder de Deus atrás de uma árvore. E Deus pergunta: Adão, o que tu fizeste? Por que você está escondido de mim, Adão? E ele diz: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu e eu comi. E Deus vai na mulher: mulher, o que tu fizeste? Eu estou vendo que vocês estão de roupas. O que é isto? Senhor, foi a serpente que me enganou. E aí começa toda a jornada do homem, né? Fora do jardim do Éden, porque Deus vai colocar eles para fora da comunhão. O homem saiu da comunhão naquele momento, né? E aí Deus colocou 2 querubins guardando o jardim do Éden, para que o homem não comesse também da árvore da vida, porque existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem já havia comido dela, desobedecendo a Deus. Então Deus coloca o homem para fora do jardim. Irmãos, quando nós formos arrebatados e formos para o céu, lá em Apocalipse 22 está escrito que nós vamos poder comer da árvore da vida. Diga glória a Deus.
Aí Deus cria todo o plano de salvação através de Jesus. Deus envia o seu próprio Filho na terra, para fazer com que nós possamos então ser resgatados, voltar à comunhão, voltar a andar com Deus todos os dias, e mostrar a Deus o que temos feito para Ele, qual tem sido a nossa vida com Deus. Então nós temos na nossa vida um chamado, um propósito. Você não está aqui na igreja à toa. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você ande com Ele, volte a ser aquele homem sem pecado, aquele homem puro, santo, aquela mulher pura, santa, que era Adão e Eva antes do pecado. E isso é possível 100%? Talvez não seja possível 100% na nossa carne, mas no nosso espírito sim, se nós nos dedicarmos a Deus. E quando Jesus chama para falar dos dois fundamentos, Ele quer falar exatamente isso. Ele diz: olha, eu comparo o homem, né? Aquele que pratica a minha palavra, que ouve e pratica, aquele homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Quando a gente foi construir aqui o templo da igreja quadrangular aqui em Ouvidor, nós furamos aqui, ó, as colunas da igreja estão firmadas em cavidades aqui de quase 5 metros de fundura, para aguentar o prédio que ia ser construído em cima, com ferro grosso, ferragem 3/8, a mais forte que tem, muito cimento, foi feito a base. Aí é feito o alicerce, se enche de terra o buraco que ficou aqui no meio, aí começa a construir em cima daquilo, para fazer um prédio bonito. É preciso de uma base, é preciso de um alicerce forte para se construir uma casa bonita, sim ou não, igreja? É verdade. Assim também é a nossa vida quando andamos com Deus. Olha o exemplo na Bíblia de Enoque, está em Gênesis 5, 22-24. Ele andou com Deus, diz a palavra, e nem a morte conheceu. Enoque foi arrebatado antes de morrer, foi levado aos céus antes de morrer. Naquele tempo em que já havia o pecado e as pessoas já estavam, totalmente perdidas, a iniquidade na terra multiplicou, existia um homem que andava com Deus chamado Enoque. E esse homem Deus o poupou da morte. Tem 2 homens na Bíblia que não morreram. Um é Enoque, o outro é o profeta Elias. Ele foi também levado pelos cavaleiros e as carruagens de fogo, arrebatado aos céus. Olha a palavra de Deus nos mostrando também Noé. Noé andava com Deus. Quando Deus quis mandar o dilúvio na terra, Deus chamou Noé para fazer a arca, porque ele andava com Deus. Diga glória a Deus. Abraão andou com Deus, e Deus deu a ele uma promessa de uma terra prometida, de uma terra que seria só dele. E até hoje está lá Israel, foi dada por Deus ao povo de Deus daquele tempo. Abraão foi tirado do meio da parentela, foi tirado do meio dos parentes, foi separado por Deus no meio dos parentes, para ser alguém que fosse então chamado. Andou com Deus. Davi era rejeitado pela família. Davi não estava junto com a família quando o profeta veio visitar a casa de Davi. Ele estava no pasto, cuidando das ovelhas do pai. Mas lá no pasto ele compunha salmos. Lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai, ele escrevia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, Senhor. Ele tinha comunhão com Deus, amém, igreja? Então Deus fez com que ele fosse o escolhido, no meio daquela família, bagunçada. Ele foi levantado para ser o rei. E hoje, se você chegar em Israel, falar em rei de Israel, todo mundo fala de Davi.
E foi aquele que nunca perdeu uma batalha, que nunca perdeu uma guerra, onde trouxe paz para o povo. Andar com Deus faz toda a diferença na vida de uma pessoa de Deus. Você quer ser abençoado na vida? Comece a andar com Deus. Comece a ter os pensamentos ligados em Deus o tempo todo, a extirpar da tua vida o pecado, a tirar da tua vida, da tua convivência, da tua casa, aquilo que desagrada a Deus. Porque o Senhor está comparando aqui a pessoa que constrói uma casa em cima da areia, semelhante àquele que constrói a casa em cima da areia, aquele que não tem sabedoria, aquele que é imprudente, que é tolo, que é insensato. Construir a casa em cima da areia, e quando veio a chuva, irmãos, eu já fui em lugares no Brasil, vou falar no exterior não, que eu nunca fui, mas no Brasil, casas construídas em cima do morro. Vocês já viram casa construída em cima do morro? Como que aquele negócio não cai dali? Mas de vez em quando vem uma chuva muito forte, vem um vento muito forte, derruba tudo, mata pessoas. Sempre passa na televisão, é ou não é verdade? Sabe por que acontece isso? Porque não está edificada sobre um alicerce forte, está edificada sobre um alicerce fraco. As favelas do Rio de Janeiro, nós estivemos lá o ano passado. Tem lá uma laje, aquela casa faz uma laje, em cima da laje se constrói outra casa. Aí aquela casa faz uma laje, em cima da laje daquela outra casa se constrói outra. Mas só que o alicerce muitas das vezes não é forte. Se o alicerce não for forte, a construção vai cair, ela não aguenta. Então tudo depende da base. Uma construção depende da base. Assim é a nossa vida, irmãos. Eu queria que você perguntasse a si mesmo nesta manhã: qual tem sido a base da sua vida? O que você tem feito dela como base? Você anda com Deus ou você não anda com Deus? Será que em algum momento do seu dia, da sua vida, o pecado jaz à tua porta e você dá lugar? Não é? Esse é o problema. Porque nós, para vencermos o pecado, nós precisamos resistir às tentações que temos. As tentações vêm. Olha, irmãos, não vou enganar ninguém, o inimigo tentou até Jesus. Até Jesus ele tentou. Por que ele não vai nos tentar? Ele tenta nós sim, todo tempo. Nós é que precisamos resistir às tentações. Porque se a nossa casa estiver edificada sobre a areia, ou seja, sem um alicerce, quando vier a primeira tempestade de dificuldade na tua vida, de problemas, você não vai aguentar. A casa vai vir abaixo. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos dar uma vida, e uma vida com abundância, uma vida abençoada, debaixo da fé, debaixo da graça. É preciso resistir os dias maus. Olha o que nós estamos vivendo agora. São dias maus, dias muito difíceis. Está acontecendo tudo de uma vez, os sinais da volta do Senhor Jesus. Eu alerto você que está aqui nessa manhã para isto. Pandemia, praga, Lucas 21 diz que haveria sim as pandemias, as pragas. Depois vem gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos andando por tantos e tantos países aí que está viajando. Depois vem agora uma explosão em Beirute, no Líbano, que foi uma coisa absurda. Quem viu aquilo? Né? Matou milhares de pessoas. É guerras, rumores de guerras, não é? Mortes, mais de 100 mil mortes por Covid-19 já no Brasil, mais de 3 milhões de mortes no mundo. São coisas terríveis que estão acontecendo. É o tempo do fim. São os sinais do fim do tempo da volta de Jesus. Jesus está às portas. A qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. A igreja pode ser tirada da terra. E você vai ficar sabendo se você ficar.
Sabe por quê? O jornal vai noticiar: as igrejas estão vazias, o povo sumiu. Aqueles que ficarem verão na televisão que o povo desapareceu, que sumiram tantas pessoas. O que está faltando acontecer? Pensa para vocês verem. Está faltando acontecer um negócio desse, não é? Jesus está voltando, igreja. Está aí a qualquer momento a volta do Senhor Jesus. E o que eu tenho feito da minha vida? Existem muita gente aí, ó, muitas pessoas nesse momento estão embriagadas da bebida, embriagadas da droga, estão nas mãos do diabo e a sua casa está edificada sobre areia. Essas pessoas vão pagar um preço muito alto, porque hoje ninguém pode dizer que não ouviu mais. Eu não tive oportunidade de ouvir a palavra. Ouviu. Você liga a televisão, está lá um pastor pregando. Você entra na internet, está aí um pastor pregando no Facebook. Não tem mais como dizer que não ouviu. Talvez não quis viver e obedecer, e quis dar vazão aos prazeres carnais. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra os nossos 3 inimigos maiores. O primeiro, a concupiscência da carne. Diga assim: a minha carne. Diga comigo: a minha carne, eu preciso vencê-la, né? A nossa carne, ela tem as vontades dela. E como as vontades da carne, as paixões da carne, como está em Gálatas capítulo 5, né? São terríveis. A carne tem vontade do pecado. Vocês podem ver lá que Adão diz que a fruta proibida por Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era um fruto bonito que dava vontade e era agradável aos olhos para se comer. A carne tem vontade de fazer o que Deus não quer que faça. Então a concupiscência da carne. O segundo inimigo, o apóstolo Paulo fala em Hebreus, ou o escritor de Hebreus, que o segundo inimigo é a concupiscência dos olhos. Os olhos vêm, os olhos, né, fazem-me pecar. E o terceiro inimigo é a soberba da vida, o orgulho. Muitas vezes você não consegue fazer o que Deus quer por causa do orgulho. Você pensa: mas eu vou me rebaixar aqui, peraí, né? Não é assim que eu vou fazer, não. O orgulho te atrapalha. Então são os 3 maiores inimigos de uma casa edificada sobre uma rocha. Porque quando a casa é edificada sobre uma rocha, você se torna um crente palmeira. Já viu a palmeira? Passa lá no bosque de Ouvidor e olha as palmeiras. O vento pode balançar elas para lá e para cá, elas nem movem do lugar. Balança elas, nem move. Veio uma chuvona, elas nem move a palmeira. Amém? Fica firme. Você tem que ser crente palmeira. Você tem que ser cristão palmeira. E nunca pede mamão. Nunca pede mamão, né? Pastor, e por que pede mamão? Olha no pé de mamão quando vem uma chuva forte. Eles quebram lá no toco, né? Não tem força. Diga amém. Diga graças a Deus. Sua casa está edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Essa é a pergunta dessa manhã, né? Andar com Deus é o segredo. Fique de pé no seu lugar. Vou convidar a pastora